li no mínimo umas 10 vezes. Cada vez que eu leio, tem uma leitura, uma releitura diferenciada. Eu considero o Livro dos Médiuns, no meu entender, como um evangelho disfarçado. Ele dá todas as normativas de conduta, não somente para o médium, mas para toda a humanidade. Todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, que povoam nossa orbe. E falar do esboço desse livro, dos médios, da codificação, ele é o segundo livro, né? Publicado, o primeiro foi o Livro dos Espíritos, em 1857, por Hipólito Léon Denisard Rivaí, Allan Kardec, um escritor extremamente famoso na França, mas para não confundir o nome com a grandiosidade do que ele estava trazendo à humanidade, ele preferiu usar um pseudônimo, o nome de uma encarnação passada de um druida, como o nosso nobre Allan Kardec. Então, em 1857, foi publicado o Livro dos Espíritos, que trouxe esse manuncial de entendimento sobre o mundo, sobre a vida, a continuidade da vida, a comunicabilidade do mundo espiritual com o mundo físico. Quando a gente fala no livro da educação, a gente abre um porém. Por que esse porém? Em 1857, surgiu o Livro dos Espíritos. Mas em 1859, antes do Livro dos Médiuns, surgiu o livro que é o Espiritismo. E foi o primeiro livro que eu li da codificação, melhor dizendo, da doutrina espírita. É um livro também interessante, perguntas e respostas, mas muitas vezes não tem muito relação do que o título fala. Para ler o livro o Espiritismo, eu aconselho, primeiramente, Paloma, boa noite, primeiramente a ler, Deus abençoa, a ler primeiro o Livro dos Espíritos, para ter uma ideia, para poder entender melhor o livro e o Espiritismo. Mas nossa aula de hoje é falando do Livro dos Médiuns, né, Thay? O esboço sobre o Livro dos Médiuns. Então, em 1861, foi lançado o Livro dos Médiuns. Como eu disse, na minha visão, é um evangelho disfarçado, que dá todo o manuncial de conduta da humanidade, seja a pessoa médium ou não médium. Médium no sentido mais ostensivo. Todos nós somos médios, como o Livro dos Espíritos expõe, por sentirmos influência dos Espíritos. Mas de forma ostensiva, nem todos nós somos médios. Então ele dá essa ideia, Livro dos Médios, sobre como conduzir. Ele vai, no Livro dos Médios, vai ter a parte prática do Espiritismo. Como praticar o Espiritismo dentro do processo da mediunidade. Traz a mediunidade exposta de forma clara, com o seu método, tratado de forma científica. Ele abre a mente do ser humano sobre a mediunidade. É interessante nós falarmos sobre isso, para voltar um pouco antes também no Livro dos Médiuns, para entendermos a mediunidade, ela ultrapassa o cenário espírita. Se nós formos na Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo, vamos ver vários e vários relatos sobre mediunidade, sobre a comunicabilidade com o mundo espiritual. Outro adentro com relação a isso também, temos muito cuidado quando nós formos ler a Bíblia, em Levíticos, por exemplo, e na Bíblia
renovada, né, a mais recente, ela vai dizer assim: não consultai cartomantes, não consultai adivinhadores, não consultai médios. Como assim? Então, é estranho essa palavra nesse momento, porque a Bíblia foi escrita há muitos e muitos e muitos anos atrás. O Espiritismo surgiu em 1857. O nome médium e mediunidade surgiu nesse instante, com o Livro dos Espíritos. Então, é impossível a Bíblia ter relatado este nome se não havia naquela época este nome. Então, essa é a impossibilidade. Então, é importante estarmos atentos com isso. Quando nós formos falar de Espiritismo, é importante sabermos todas essas coisas. Por isso que Thaís, ela traz um estudo interessante sobre todo o Espiritismo em cima disso aí. É importante lermos toda a codificação espírita, principalmente, outro adentro antes de lermos os romances, lermos obras complementares, é importantíssimo lermos a codificação para ter uma base do Espiritismo. Então, Kardec, ele aborda no Livro dos Médiuns as objeções que as pessoas da época opunham à mediunidade como faculdade natural do ser humano. Ou seja, pessoas viam muitas vezes, e nós muitas vezes vemos também hoje, a mediunidade como um fenômeno extraordinário, extrafísico. Um fenômeno fantasioso, se assim podemos dizer. E não o é. Kardec diz que é natural do ser humano a mediunidade. Desde o nascimento, se porventura vem com essa ferramenta dentro do seu manuncial de entendimento, de vida, sua programação é uma ferramenta da mediunidade, ela já vem ter a mediunidade de forma bem natural. Então, a mediunidade é um fenômeno natural. Diz ainda que o Espiritismo nada tem de sobrenatural e analisa com clareza as comunicações mediúnicas. Isso é muito interessante. Kardec, ele estudou, analisou, e para ter certeza se era verdade, ele trouxe objeções e estudos diversos para poder dizer isso é ou não é. Muito critério. Tem que ser muito criterioso. Por que muitas vezes isso? Porque quando nós achamos que uma coisa é fantasiosa, nós temos a ideia de acreditar sem nem analisar. Por exemplo, quando nós vamos ao centro espírita, por exemplo, e Thaís, ela dá um passe em um de nós, por ser Thaís, pessoa Thaís, espírito Thaís ali dando, a gente não dá nem muita importância muitas vezes. Mas, se Thaís estiver mediunizada, dentro da nossa fantasia, de certa forma, nossa crença, dá-se uma ideia que tem mais força esse passe ou esse aconselhamento que é dado ali. E, na verdade, se a gente olhar do lado natural, o espírito é apenas, de certa forma, uma pessoa como nós somos. Nós todos somos espíritos. Somos espíritos habitando um corpo humano e não um corpo que habita um espírito. Primeiramente, nós somos um espírito. Então, os espíritos são como nós. É preciso tirar esse ser, que a gente muitas vezes acha, um ser superior e sabe tudo e vai falar de tudo. O Livro dos Médiuns vai falar que não é assim. E todos nós temos, independente de estarmos encarnados ou não, o nosso processo evolutivo. Muitos de nós estamos no mundo encarnado, podemos ser mais evoluídos, alguns espíritos que lá estão no plano espiritual. E compreendendo por sobrenatural qualquer fenômeno
não explicado na lógica humana, ou seja, tudo que eu não posso explicar através da minha lógica humana, eu vou perceber como uma coisa fenomenal, sobrenatural. Que nós trazemos em nossa história de vida, muitas das vezes, aquela velha ideia do fantasma. Os nossos pais, para poder, muitas vezes, assustar ou fazer que a gente durma ou coisa desse tipo, utiliza essas crenças, essas fantasias. Isso vai embutindo em nossas crenças centrais, não é? E para tirar isso é muito difícil. Tanto é que muitos de nós, espíritas, temos medo de dormir no escuro. Olha bem, espírita com medo de dormir no escuro. Espírita com medo de permanecer sozinho em um ambiente. Dá outro adentro, em outro livro, certa vez, uma mulher, melhor dizendo, bem assustada, falou para Raul Teixeira que ela tinha muito medo de permanecer sozinha em sua residência, porque ela tinha medo de espíritos. E ela preferia ir para a rua e esperar que o esposo chegasse ao seu lar. Aí ela sentia-se mais protegida. Ela tinha medo que espíritos estivessem em sua residência. Raul Teixeira disse a ela o seguinte: olha, minha filha, cada um de nós levamos próximo a gente, no mínimo 7 espíritos. Você sozinha em seu lar, você leva no máximo 7 espíritos desencarnados. Você na rua, vejamos bem a quantidade de pessoas que vai estar na rua. Se cada uma delas tiver 7 espíritos, imagine a quantidade de espíritos que vão estar na rua. Então, volte para o seu lar, lá tem menos espíritos. Então, na verdade, a gente fala disso através de nossas crenças, nossos receios. Todo esse método que a gente utiliza, construído na nossa vida em relação a isso, esse medo de espíritos. Medo de fantasmas. Fantasmas não existem. Existem espíritos como nós. Tanto é que até os nossos parentes, familiares, quando desencarnam, nós temos, muitos de nós, receios em vê-los. Receios em senti-los próximo a nós. Por maior amor que nós tenhamos com essa pessoa, temos receio disso, porque nós trazemos essas crenças em nós. O Espiritismo, o estudo do Espiritismo, ele vem para aliviar essas tensões e tirar de nós essas crenças limitantes que limitam o nosso processo evolutivo também, esse entendimento. Então, uma das propostas do Espiritismo é essa: desvendar, retirar esses nossos medos, esses nossos receios. Lembrando que nós todos somos espíritos que habitamos nesse momento um corpo físico. Quando nós desencarnamos, ou seja, nesse momento nós somos alma, porque nós estamos encarnados. Quando nós desencarnamos, tornamos espíritos e vamos somente estar sem um corpo físico. Ele inicia o livro dos Médiuns com uma pergunta interessantíssima. Existem espíritos? Antes de responder isso, eu vou questionar um de vocês que irão falar na visão de vocês. Existem espíritos? Se eu perguntasse a vocês nesse momento, ou outra pessoa qualquer, na rua ou de outras religiões, o que for, perguntasse a vocês, existem espíritos? Qual seria a resposta de vocês? Quem se habilita? Só não pode ser Thaís.
Pode ser um de cada vez, não precisa todo mundo, não. Paulo Jackson disse, na visão dele, sim, né? Mas os espíritos, eles comunicam, eles falam. E se nós somos espíritos, nós podemos também falar, não é? Tirarmos essas vendas de nós e falarmos. Então, por qual motivo, Paulo já disse sim, Valentina, sim, né? Karina Antônia disse sim. Mas então, o que prova para vocês que existe espíritos? Como vocês acham que existe espíritos? Nós temos de, não é só dizer sim ou não, mas como responder para essa pessoa que vai nos questionar. Qual seria a resposta? Por qual motivo você tem a certeza que existe espíritos? E tem certeza mesmo? É, se nós achamos que existem espíritos, primeiro, os espíritos se comunicam com nós, sim ou não? Então, Kardec, ele inicia o Livro dos Médiuns com esse questionamento. Existem espíritos? Que vem um questionamento anterior, se a gente for analisar. Você acredita e tem fé que existe Deus? Deus nos criou, Deus criou os espíritos? Então, a partir daí, nós vamos começar a entender. E se existe espíritos, existe comunicação entre o plano espiritual e o plano físico. E vamos entender também que nós somos espíritos e que, se existe comunicação entre esses planos, vamos entender também que a morte não existe. Então, o Livro dos Médiuns ele vai trazer também esse consolo para todos nós, essa continuidade da vida. A morte não existe. Ele refuta, com esse questionamento também, os vários ataques dos inimigos da doutrina espírita, convidando a esses a apresentarem um estudo rigoroso com disciplina, observação, experimentação, para finalmente dizer se sim ou não. Ou seja, para que a pessoa, os defensores do espiritismo não está correto, é preciso que eles analisem, não somente assim, no sentido de sim ou não, mas falar de uma análise mais profunda com estudo disciplinar, com observação e experimentação para perceber, para ter a certeza que não existe espíritos. Porém, muitas pessoas céticas que começaram a estudar de forma disciplinar, observando, experimentando, como Kardec fez, mudou de ideia e percebeu que existe sim espíritos. E existe a continuidade da vida, que a morte não existe. O codificador, ele informa que muitos que são materialistas, incrédulos, por diversos motivos. Pessoas são materialistas ou incrédulos por diversos motivos, que são a ignorância
de não querer aprender, não querer entender, não buscar o entendimento, como vocês estão fazendo. Vocês estão buscando entender sobre o Espiritismo. Isso é muito importante. E um ponto é, por exemplo, eu e Thaís, a gente estuda sempre, a gente não sabe tudo. Pessoa nenhuma sabe tudo. Nós devemos buscar o tempo todo esse estudo. Cada vez que lemos um livro, a gente observa de outra forma essa releitura. Então, ou por má vontade de aceitar ou não, até por orgulho também de entender que estava errada a opinião anterior, e os incrédulos, os escrúpulos religiosos. Olha, eu sou da religião X, e se eu sou da religião X, eu não posso aceitar que existem espíritos. Eu tenho de aceitar que o espiritismo é do diabo. E se é do diabo, eu não posso estudar o espiritismo. Ou seja, é uma ideia religiosa enraizada e pré-conceituosa. Mais ou menos assim. A gente às vezes diz assim, olha, eu não como jiló. Jiló é ruim. Mas como você sabe se jiló é ruim se você não experimentou o jiló? Experimente para você ver se é bom ou se é ruim. Você pode mudar e pode perceber e não é tão ruim quanto você imaginava ou que é bom. E assim é o espiritismo. E preciso estudar para entender, para sentir. Carl Gustav Jung, que ele fala de uma forma interessante também, existem dois seres religiosos. O ser religioso entra na religião, às vezes por interesses outros, ou namorar, ou pela família, esse entra na religião. E também entra no espiritismo, muitas vezes assim, na doutrina espírita. Existe o ser diferenciado, ele permite que a religião entre em você. Esse muda, esse melhora o comportamento. E uma das funções do espiritismo é exatamente essa, nós mudarmos nosso comportamento, nós melhorarmos, nós evoluirmos. Então, o espiritismo traz essa informação também. Como eu disse para vocês, o livro dos médiuns também traz essa informação. Por isso que eu afirmo sempre, de certa forma, como se fosse o evangelho disfarçado. E cabe, através dessa ignorância, má vontade, ou grupos religiosos, dessas pessoas, os materialistas ou os incrédulos, cabe ao espiritismo, a doutrina espírita, esclarecer ao ser humano que o materialismo distancia-o cada vez mais de Deus. Como provar isso? Não somente com palavras, mas com ações. Mais ou menos assim. Vamos imaginar assim. Eu agia, de certa forma, de forma errônea na minha vida. Cometia diversas coisas não interessantes. Fui ao centro espírita, a doutrina espírita, tornei-me espírita, e eu mudei o meu comportamento, mudei minhas atitudes. Aí a pessoa que falava mal do espiritismo, até o nosso familiar, muitas vezes, dizia assim, mas olha, diziam que lá o espiritismo só era do diabo. Mas como é do diabo se a pessoa X melhorou o seu comportamento, começou a fazer caridade, começou a trazer mais amor, começou a perdoar? Então não é do diabo, é de Deus. Ou seja, o principal é fortalecer o espiritismo e trazer, de certa forma, essas pessoas, os incrédulos, através do comportamento. Estudo fundamental. E esse comportamento ele vai estar vinculado também ao estudo. Então, cabe ao espiritismo. São também abordados temas e explicações aos fenômenos espíritas, fora da codificação, na parte que ele denominou de sistemas, ou seja, ele vai trazer, Allan Kardec, que a mediunidade, como eu disse anteriormente, ela não é só do espiritismo. Existem outras formas, maneiras
de adentrar a mediunidade. Muitas vezes, algumas de forma errônea. Espiritismo, por exemplo. O médium espírita, ele não pode levar vantagem por outra pessoa pela mediunidade. Ele não pode cobrar a utilização da mediunidade. Ele não pode levar vantagem no sentido de envaidecer, orgulhar-se, tapinhas nas costas, nada disso. Não pode receber presentes para executar a mediunidade. Então, a diferença, muitas vezes, de algumas religiões também é essa. O médium espírita tem que trabalhar primeiro a moralidade, o lado espiritual seu. E quando se trabalha o lado íntimo do ser humano, do médium, ele torna-se um médium mais equilibrado. Os espíritos que vão estar próximos a ele vão melhorar também a sua energia. Se o médium melhora a energia, os espíritos que vão estar assessorando esse médium também melhoram o fator energético, fator de energia. Torna-se uma pessoa melhor. Em contraposição a eles, Kardec apresentou o resultado de suas experimentações através de O Livro dos Médiuns. Kardec, ele fez experimentos da seguinte forma. Se nós formos analisar desde o Livro dos Espíritos, as irmãs Fox, quando trouxeram o Espiritismo, foi a doutrina, a comunicação, foi através de experimentos de Kardec. Como eu disse anteriormente, ele questionou diversas vezes para afirmar se era real ou não. Existe, nós sabemos disso, médios que são mistificadores, e, na verdade, são insinuações do próprio eu, não é? Fazendo-se de influência espiritual. Kardec, ele dedica uma reflexão em torno de 3 classes de espíritas. Existem os espíritas experimentadores, que são interessados apenas nas manifestações e retiram delas qualquer aprendizado da sua forma moral. Ou seja, eles querem apenas ver as manifestações, porém não trazem dessas manifestações esse lado moral, esse aprendizado moral nas manifestações. Somente ver a manifestação espiritual. São os experimentadores. Existem os médios, os espíritas, melhor dizendo, imperfeitos. E eles se compreendem a profundidade moral dos ensinamentos espirituais, porém não praticam. Exemplo, eu sei que falar mal do meu irmão é errado, mas eu não estou a fim de mudar isso, não. Continuo falando. Eu sei, eu preciso perdoar, mas eu não perdoo. Então não adianta muita coisa. Tem que praticar. Existem os verdadeiros espíritas. Esses são interessados na essência moral do espiritismo e em aplicar os ensinamentos em suas próprias vidas. Se conhece o verdadeiro espírita, não pela transformação moral já dada, mas pela vontade, o esforço de melhorar-se. Ou seja, se nós temos o intuito de diminuir as nossas imperfeições, se nós estamos trabalhando em nós essa melhora moral, somos espíritas cristãos. E na segunda parte das... Amigo, só para pegar um ganchinho aqui, nisso aí que você falou, que é muito importante, que a gente já está acompanhando uma parte relevante em relação a isso daí, que é algumas aulas atrás, 2, 3 aulas atrás, não me recordo muito bem, nós falamos sobre algumas expressões, né, que às vezes as pessoas utilizam, por exemplo, dizer que é espírita de mesa branca,
Dizer que é espírita de não sei o que mais lá, que, você é espírita mais assim, espírita kardecista e tal. E aí a gente foi conversando e desmistificando essas expressões, que não existe espiritismo mesa branca, não existe essa coisa de, inclusive, de essas consultas que se faz, né? Dizer assim, é médium, ok. A pessoa pode ser médium, a gente não está dizendo que não é, como você falou. Uma condição natural do ser humano a mediunidade e não pertencente ao espiritismo. Mas dizer-se que, eu sou espírita de mesa branca, faço consulta e cobro R$ 100. Cobro cesta básica. Cobrar cesta básica é cobrança, né? Às vezes ela vem o quê? Maquiadinha, né? Então a gente fica assim, não, mas ele cobra porque ele vai fazer uma caridade. Não, gente, é cobrança do mesmo jeito, porque está se impondo o quê? Uma condição para uma determinada atividade. Então, Exatamente. né? É Por isso que isso, a pai, gente tem que pensar. por isso é importante estudarmos o Espiritismo. Se nós não estudarmos o Espiritismo, se a gente vê pessoas fazendo isso, olha, o meu centro, a gente está recebendo, está cobrando X e Y. Não é espírita, não é médio espírita. O médio espírita não pode cobrar de forma nenhuma o uso da mediunidade. Dá de graça e de graça recebestes. Então não pode de forma nenhuma. Se cobrar, não é espírita. Isso, com certeza. Como o Thais falou muito bem, existe N formas de cobrança, até as veladas. E na segunda parte das manifestações espíritas, Kardec, ele esclarece a ação dos espíritos sobre a matéria, as manifestações físicas e inteligentes e o fenômeno das mesas girantes. Já ouviram falar sobre isso, Thay? Mesas girantes? Isso. Então, assim, ele vai trazer essa informação dentro do livro dos médios, porque, na verdade, existe ali no Mesas Girantes uma construção e da mediunidade também. Então, por isso, ele traz também essa informação. Ele aborda os tipos de mediunidade, características dos médios, a forma de comunicação e as identidades dos espíritos nas comunicações. Como também traz as mistificações e o charlatanismo, que a gente tem que ficar muito atento. Vou dar um exemplo para vocês. Estava eu com um grupo, eu e Thaís somos conquista, né? A gente participava de grupos espíritas de lá. Estavam eu e um grupo na cidade X, e disseram assim para a gente, olha, tem uma médium que ela traz muita informação. Ela falou para uma determinada pessoa que o pai da pessoa estava com ela e tal, e estava aconselhando a pessoa. Mas ela só faz isso, ela fez isso em um bar, ela bebendo tal e tal, ela estava bebendo, e veio falar sobre isso. Aí tudo bem. Aí a gente foi, aí, senhora, vocês precisam conhecer essa pessoa. Aí fomos conhecer. Quando chegamos para conhecer essa pessoa e falar com ela, um irmão espiritual aproximou de nós e disse assim, olha, tenham atenção. Ela começou a falar, aparentemente mediunizada, e esse irmão que estava conosco nos alertou, dizendo que ali não tinha nenhum espírito outro, era apenas ela, para se sentir importante perante as pessoas. Ou seja, nós devemos estar muito atentos também nessa relação de charlatanismo e mistificações. Ele traz ainda que nada mais ofensivo à humanidade e ao espiritismo que a lamentável prática da mediunidade com fins maldosos e lucrativos, como Thaís até expôs anteriormente aí. Dá de graça e de graça recebe. Então, isso ofende a humanidade e o espiritismo. Essa
prática da mediunidade para ter vantagens ou ainda por maldades. Por exemplo, vejamos bem, se o espírito sério ele vai dar informações, por exemplo, se você deve ou não deve casar com fulano de tal. Não, a decisão é sua. Ele não vai falar isso de forma nenhuma. Se você deve vestir a roupa preta ou a roupa vermelha. Não, você vai escolher a roupa. Então, ele não adentra nesse processo de forma nenhuma. Se a gente começar a estudar o Espiritismo, queridos médios, por exemplo, a gente vai entender que um médium sério, com um espírito sério, jamais vai falar dessas coisas. Porém, por nosso desespero, muitas vezes, na nossa vida, a gente vai buscar pessoas assim. E vão usar de nossa boa fé em muitos momentos. Deixa eu só dar uma travada. Enquanto o seu material retorna aí, eu vou aproveitar esse tempinho, enquanto o seu material retorna, para. Nunca mais eu tinha trazido indicação de filme, né, de obras espíritas que casassem com as aulas. Então, com essa aula de hoje, a gente tem duas lindas pérolas, dois lindos filmes para a gente entender sobre o trabalho mediúnico, se bem que o filme de Chico Xavier, ele serve para tudo, né? Para o curso inteiro. Mas, se vocês quiserem fazer já, né, para já, pontuações a respeito de mediunidade e sobre o desenvolvimento de mediunidade e tudo mais, o filme de Chico Xavier e também o filme de Divaldo Franco, Mensageiro da Paz. Então, essas duas obras, elas fazem um diálogo muito legal, muito bacana com essa aula hoje do Jorge, tá, gente? Isso, Então, a forma de utilizar bem a mediunidade. isso. E, caso contrário, eles estarão sendo, muitas vezes, alvos, mesmo sem notar esses médios, de entidades espirituais maldosas e ignorantes, muitas delas interessadas em desviar os médios do caminho do bem e da caridade. A gente tem um exemplo, né, recente do nosso irmão, né, de Abadian, e utilizou dessa forma a mediunidade, né, ou seja, ele pode ter sido, em um momento, com boa vontade, mas ele deixou-se levar por espíritos também não tão interessantes, né? Esse espírito sério jamais faria e foi feito com relação a ele. Ou seja, é uma junção do desejo do poder, do desejo financeiro, com espíritos não tão sérios, que, evidentemente, a utilização da mediunidade dele é uma mediunidade, muitas vezes, como nós temos, de muita missão para ajudar a humanidade. E foi ao contrário, foi feito ali. Diferente de Chico Xavier, que utilizou, por exemplo, Chico Xavier, ele publicou diversos livros, né, com o Espírito escrevendo, mas não usou nenhum real desses livros para o bem próprio. E, pelo contrário, fez obras de caridade com a utilização dos valores desse livro. Assim também como é o nosso irmão, né, Divaldo Franco. Quem tiver a oportunidade em Salvador e visitar a Mansão do Caminho, vai ver isso. É uma cidade dentro de uma cidade, a mansão. Um trabalho extraordinário do bem. Então, ele utiliza os valores dos livros justamente para isso, né? Como Thaís expôs. Jesus, ele vai trazer esse alerta para nós também com relação a isso, né? Ele diz assim: dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, se a mediunidade veio
de Deus, veio como compromisso nosso na nossa vida terrena, é utilizar para o bem de todos. Se a gente utiliza para o enriquecimento financeiro, nós estamos não dando a Deus, mas dando a César. É importante percebermos isso. Os médios devem discernir e não utilizar para outros fins que não sejam aqueles relacionados exclusivamente ao bem. A mediunidade deve ser relacionada ao bem, utilizar no bem, auxiliar pessoas, aí é transformar vidas, aí é o uso bom da mediunidade. Até ele ainda vai trazer ainda ele aborda a forma de comunicação utilizada pelo plano espiritual para transmitir as mensagens, a sematologia e a tipologia, ou a linguagem de sinais e as batidas, a pneumatofonia, ou seja, a sematologia e a tipologia é a linguagem de sinais, as batidas, por exemplo, que dão respostas, por exemplo, mais ou menos assim, está ali uma reunião, espírito X diz assim, olha, se bater uma vez, é sim, se bater duas, é não. E vai trazendo respostas com relação a isso. Então, o livro dos médiuns também vai falar sobre isso, vai nos ensinar essas questões também de observação nesse sentido, dos sinais, né, onde vai exigir respostas dos espíritos aos questionamentos dados naquele momento ali. Hoje não é tão utilizada mais, mas antes era muito utilizada por Kardec. A pneumatofonia, ou a voz direta, né, que consiste na produção de voz dos mentores espirituais diretamente no ambiente. Ou seja, é quando a voz não vem do médium em si falando, mas como a gente estivesse escutando uma voz, outra. Porém, mesmo assim, é necessário a presença de um médium próximo para que esse espírito utilize fluidos do médium para que haja comunicação. A psicografia corresponde ao uso do médium para escrever mensagens espiritual. Psicografia é a utilização da escrita na mensagem mediúnica. Chico Xavier utilizou muito essa forma de mediunidade. Muitos médiuns, ao receber uma mensagem espiritual, se preocupam em saber o nome do espírito comunicante. Kardec ele esclarece no livro dos médiuns que as provas possíveis de identidade devem ser analisadas com muito rigor, pois é preciso distinguir os bons dos maus espíritos. O que seria isso? Porque a gente muitas vezes, a gente se apega muito a nomes. Por exemplo, se muitas vezes em reuniões, o espírito vem dizendo assim, olha, comunicado assim, eu sou Nossa Senhora Aparecida. E só pelo nome a gente já leva muito a sério. E o ponto não é o nome em si, mas é a essência do que é falado, e da energia que é transmitida. Quando uma reunião mediúnica, ela tem essa seriedade, ela vai entender e vai compreender, e vai poder esclarecer se esse espírito é bom ou ruim, através não do nome, da mensagem, da energia transmitida por esse espírito. E muitos centros são, assim, iludidos por muitos e muitos anos por nomes, e quando vão observar melhor, não são essas pessoas que estão falando ali. Ora, se existem bons e maus espíritos, existe também, se existem bons e maus espíritos, existem também bons e maus médios. A mediunidade, como Thaís expôs, é inerente ao ser humano, beleza, mas o uso dela diferencia se é um bom médium ou um mau médium.
ela está ali como ferramenta, mas a minha forma de utilização que vai demarcar se eu estou utilizando bem ou mal a mediunidade. Por isso a importância de, antes de executar a mediunidade, trabalhar a sua reforma interior. A mediunidade vem para a sua evolução e ajudar a humanidade também a evoluir. A conduta moral do médium é de fundamental importância na qualidade das mensagens espirituais que poderão ser transmitidas por ele. Ou seja, vejamos, é preciso observar como é a vida desse médium. Se esse médium tem uma vida de conduta moral, podemos levar mais seriamente as comunicações desse médium. Se esse médium não tem uma conduta moral equilibrada, devemos estar atentos à mensagem transmitida por ele. Então, é preciso trabalhar sempre a reforma moral. E Jesus, ele fala ainda, né? Pelo fruto se conhece a árvore. E pela árvore se conhece o fruto. Ou seja, é pela conduta moral do médium que se vai perceber a sua mensagem, se é boa ou se é ruim. E o importante trabalho do Centro Espírita, que Kardec também traz no livro do médium. Deixou importantes orientações sobre as atividades de clubes espíritas, expondo, inclusive, um regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ou seja, ele traz no livro dos médios como o médium deve se comportar, as regras e as normas que devem ter. Como o centro espírita também deve se comportar dentro do processo mediúnico. Como, por exemplo, a reunião mediúnica pode ser em qualquer sala do centro? Não. Tem que ser uma sala reservada. Tem que ser uma sala toda preparada para a comunicabilidade. Por exemplo, nos nossos evangelhos no lar, pode estar havendo comunicação espiritual? Não. Porque se nós abrimos a porta para que haja comunicação em nossos lares, vão ir comunicações interessantes e boas, como também a gente está abrindo espaço para comunicações não tão boas. Por isso é preciso ter um espaço preparado para isso. Muitos espíritos, quando aproximam de alguns médios, querem falar com esses médios no seu dia a dia, os médios atentos vão dizer assim, olha, você pode ir na reunião X, eu estarei no dia tal e tal, na reunião X, estou esperando para a gente poder conversar lá. E assim se comporta um médium espírita. Ele apresenta diversas formas de comunicação de diversos espíritos que colaboraram com a codificação, como Santo Agostinho, Espírito da Verdade, São Luís, Erasto, Fenelon e outros. Então, foram esses espíritos que trouxeram a informação passada por Kardec, também no livro dos médiuns. Kardec ali foi um instrumento, mas quem redigiu todo o processo foram os espíritos sérios, não é? Por isso, o espiritismo é uma doutrina muito séria. E outro ponto importante, Kardec foi tão observador e tão analisador, e se porventura um espírito falasse o nome X, por exemplo, como ele diz ali, Espírito da Verdade, ele observava a comunicação uma com as outras comunicações que esse espírito trazia. Se batia uma com a outra, se não batesse, se fossem informações diferentes, ele retirava, ele não levava à tona essas informações. Kardec, ele avalia, dentro do capítulo destinado às dissertações espíritas, algumas comunicações consideradas não autênticas, mesmo que assinadas por nomes conhecidos e respeitáveis. São as comunicações apócrifas, ou seja, vamos ver, o alerta que nos dá novamente, espíritos que se identificaram com nomes conhecidos e importantes. Ele analisou
É ou não é? Quando essa pessoa estava em vida, ela falava dessa forma? Ela agia dessa forma, andando ali na leitura? Não, então não é. Então, ele analisou muito bem. O espírito tem que analisar sempre, o tempo todo. Kardec analisa com rigor e ponderação, deixando claro que os médios não devem se iludir com nomes de algumas entidades espirituais, colocando nas mensagens, e sim com seu conteúdo, como nós falamos anteriormente, né? Essa observação. Assim sendo, os centros espíritas também são responsáveis pela formação dos médios através da adoção de orientação mediúnica pautada no livro dos médios e complementadas por obras comprovadas, ou seja, a base, ainda hoje, a base da mediunidade dos centros espíritas deve ser e é o livro dos médios. Podemos utilizar outros livros? Podemos sim, mas temos como base o livro dos médios. Se porventura utilizarmos um livro e quando lemos o livro dos médios está de desacordo com essa orientação, o livro dos médios, a gente não te retira esse livro de estudo. Então, isso é muito importante também. O trabalho sério, bem orientado, né, de formação mediúnica, conduz os centros espíritas e seus colaboradores a resultados que fornecem conhecimento e iluminação. O centro espírita, os orientadores do centro espírita também, e os alunos, quando são bem orientados, elevam a iluminação tanto do centro como da nossa própria vida. A nossa energia, ela transmuta em energias positivas, né? Aí tem uma mensagem que ele traz, né? Venham, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazermos a verdade e dissipar as trevas, que escutai-me. O Espiritismo, como fez antes, a minha palavra tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e se levantarem as ondas. Revelei a doutrina dividal, como cerveiro, reunir em feixes o bem espaço no seio da humanidade, e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. E essa é a missão, a ideia e o compromisso da doutrina espírita. Que venha e vem a mim os sofreis, porque muitos de nós vai à doutrina espírita não pelo amor, mas muitos de nós pela dor. E os centros espíritas e nós espíritas devemos estar abertos para auxiliar os nossos irmãos com dores, sejam quais forem elas. Que Deus, o Pai da vida, abençoe a todos nós. Gratidão a todos por esse momento de iluminação, de luminosidade, porque quando a gente está falando sobre doutrina espírita, a gente recebe a energia e a luz de todos vocês que estão aí, mesmo de forma virtual. E a luz, essa energia, ela é grandiosa, proveitosa, e gratidão a vocês por emanar a mim essas luzes tão boas. Saúde e paz para todos. Obrigada, amigo. Muito obrigada. Eu tenho certeza que muitas dúvidas foram sanadas e, melhor ainda, muitas dúvidas foram plantadas. Porque é muito legal quando uma aula mexe com com alguns pensamentos que a gente tem assim um pouco cristalizados, né? Então, eu tenho certeza que você... Josi está perguntando, olá, gostaria de saber o que é ectoplasma. E aí, tá? E ectoplasma tá aí? O professor do curso de média é você.
Essa aula, como a Thaís, ela colocou de forma bem interessante também, ela faz com que a gente possa ter uma vontade de estudar. Na verdade, esse esboço que nós falamos hoje foi bem superficial. E, como eu disse para vocês, o Livro dos Médiuns tem um manancial extraordinário de informações, de buscas, de entendimento, que eu deixo para vocês também nesse momento essa vontade de estudar, de ler o Livro dos Médiuns. Então, em cima disso, vou propor uma coisa para vocês, e para até Néria perguntou sobre isso, que todos nós, todos vocês, possam ter isso como uma tarefa de casa, uma tarefa do lar, e trazer na próxima reunião, no início da reunião, próxima, Thaís, próxima aula, de ectoplasma, e Ok. discutir sobre isso no início. Então, a pergunta de Josi vai... Você, A você, pergunta Júlio? de Josi precisa ser é, respondida por todos ou pela maioria, né? Que Isso. seja uma inquietação comum. Sem dar muito spoiler, mas assim, tudo que habita neste mundo, nesse universo, é energia, né? Então, nós enquanto estamos encarnados, somos energia o quê? Condensada, porque estamos na matéria. E quando nós desencarnamos, a nossa energia, ela está dissipada, mas ela continua existindo. O ectoplasma é um tipo dessa energia, mas não necessariamente porque é encarnado ou desencarnado. Olha lá ela. Beleza, achei Ah, assustador. Então, quando ela falou que é ectoplasma, eu lembrei do Caça-Fantasmas, né? Porque eles vinham com é, aquele, como é que era aquela arma que tinha, né? Que tinha aquela música dos Ghostbusters. E eles vinham para caçar os fantasmas e eles falavam que eles iam caçando evidências, porque eles estavam procurando o quê? Ectoplasma. Mas é um as assunto energias. bastante denso e Isso, interessante. Eu teria que chamar Jorge aqui para até ele chegar no ponto de ectoplasma, eu acho que teria que dar pelo menos umas 3 aulas aí de mediunidade, porque eu acho que E não dá nem para a gente só um ponto também, tá? Para explicar deixar aqui, não. assim essa irritação também interessante. Por exemplo, para que haja comunicação dos espíritos, eles utilizam essa energia, esse citoplasma, para que haja essa energia, para que haja comunicações no mundo espiritual. Sem citoplasma, não há como haver essa comunicação. Por isso, a utilização, como Thales expôs, de ectoplasma para isso. Esse ectoplasma também, muitas vezes, se funde de forma assim, aparentemente, torna-se uma coisa material, através desse ectoplasma. Os fenômenos materiais acontecem dessa forma também. Os ectoplasmas são retirados desse médio de diversas formas. E cada vez mais evoluído essa pessoa esse ectoplasma é menos denso, entendeu? Então é importante a gente, e vocês vão assim, como o Thaís expôs, é bem amplo o estudo do ectoplasma. Por isso, se vocês forem estudar sobre isso, vocês vão estudar, claro, né? Cada um poderá dar uma opinião com relação a esse estudo. Por isso a importância de estar inquietando e estudando sobre esse tema. É um tema muito interessante, muito assim, muito bonito, né, e muito esclarecedor. Esse convite eu deixo para vocês estudarem sobre isso mesmo. É interessantíssimo esse estudo. Mais alguma pergunta, gente? Vai explorar Jorge aí, que o Jorge está aí, é bom vocês explorarem, tá? Se quiserem jogar no chat, se quiserem também no privado, posteriormente, não tem problema. É, eu, desde já, não só agradeço ao nosso amigo, mas
também deixo aqui novamente o convite para que a gente possa, né, provavelmente, havendo agenda, a gente conversar, inclusive, sobre tipos de mediunidade. Não está no roteiro formal do nosso curso, mas se o pessoal bem assim o quiser, né, já dá uma explanada sobre tipos de mediunidade e tal. Algumas pessoas às vezes nos procuram por estarem convivendo, vivenciando alguns fenômenos e querem algum tipo de auxílio. Como a casa fraterna está fisicamente fechada, a gente pode sim tentar auxiliar de alguma forma, é, ainda que não seja da melhor forma, mas da forma ideal que nós dispomos no momento, né, sim, Jorge? Isso. Então, para que a gente possa não só agradecer a Jorge, mas também a espiritualidade amiga que nos acompanha, nos inspira a todo tempo, nós vamos fazer no encerramento de hoje, agradecendo a sua disponibilidade, amigo, agradecendo a sua amizade, o seu amor e a sua fé. Então, que possamos transmutar as energias deletérias, que possamos, então, manter a nossa sintonia elevada a Jesus, encerrando a aula de hoje na companhia dele, na companhia dos nossos mentores espirituais, na companhia daqueles a quem amamos, nos afinizamos e que nós estamos aprendendo a todo tempo. Que Deus nos acompanhe, nos guie e até a próxima semana. Graças a Deus e até lá. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe.